Olá pessoal, sou Ramiro Quiroga do @portaldoperegrino.br. No vídeo de hoje vou falar sobre as provações dos discípulos, dos estudantes espirituais. Eu me baseei muito neste livro aqui, Os Mestres e a Senda, de Charles Leadbeater. Charles Leadbeater foi um grande teosofista, um clarividente. Ele já escreveu diversos livros, são muitos interessantes e eu indico a vocês. Na nossa caminhada espiritual, no início, pode ser no catolicismo, no espiritismo, no budismo, a gente lê bastante, a gente assiste muito vídeo, né? Com a época do YouTube, do Instagram, a gente assiste bastante coisa. Então a gente é mais um aspirador do que um aspirante, mas um dos motivos que fazem a pessoa desistir da espiritualidade, de aprender, de seguir na sua religião, são os problemas, as provas que acontecem na nossa vida, ou situações que acontecem com alguém do nosso lado, família, ou em alguma catástrofe que acontece. A gente duvida muito, né? Então, neste livro aqui, ele conta sobre esse período de provação, ele conta que essa provação pode ser tanto no meio físico, aqui na nossa Terra, e no mundo astral também. Então, as provações, elas podem ser de diversos modos. Então você acaba adquirindo muito conhecimento, mas a prática às vezes falta. E como é que você vai saber se tem a prática do que você está aprendendo e do que você está ensinando? Muitas vezes é você passando pelas provações. Deus já sabe se você vai passar ou não, mas às vezes você não sabe. Você tem que se conhecer. Então, é importante a gente sempre estar orando e vigiando os nossos comportamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem prático. Quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de espírito. Eu também não gostava de ficar sozinho no escuro. E uma pessoa da minha família, para eu perder o meu medo, ele me trancou num quarto escuro. Foi pior ainda. Então, eu não gostava muito, assim, eu ficava com medo. E a gente vai crescendo, a gente vai entendendo as coisas, a gente vai estudando, a gente vai passando por diversas situações. Em 2010, já tinha superado isso, em 2010 eu fui morar numa casa sozinho. E essa casa era bem grande, tinha 3 quartos, era de 80 metros quadrados essa casa. E eu morava sozinho nessa casa. Só que de noite a casa era como se fosse mal assombrada. Era muito ostensivo os ataques espirituais. E eu sempre pedia para o meu mentor, falei assim, pô, me ajuda. A única coisa que eu escutava é espera. Aquilo me deixava chateado, né? Imagina você passando um perrengue, alguém falar para você, não, espera. Eu falei assim, caramba. E eu tinha ainda um vizinho que morava em cima de mim, que ele era o terror do prédio. Então ele me acordava de madrugada, ele pulava, ele fazia de tudo para me incomodar. E eu fui reclamei com ele, anotei lá no prédio, falei com o síndico, só que tudo isso piorava a situação. E eu começava falando, pô, esse cara aqui, sabe que isso é magia obscura também, você desejar mal o cara. Eu falava, pô, esse cara aí, esse desgraçado. E olha que eu já estava estudando, trabalhava numa irmandade, mas eu não tinha entendido ainda esse conceito de amor. Então é a prática, a gente lê, pratica. Nessa vez eu comecei a aprender. Então eu cheguei na Irmandade e eu falei com o dirigente, ó, tá acontecendo isso, ele começa a orar por ele. E eu fazer orar por ele, ué, não foi isso que você aprendeu? É aqui e a gente ensina isso aqui. Então eu comecei a orar muito por ele. Olha, toca no coração dele, que é a família dele. E um belo dia eu tive uma projeção astral, que eu entrei no salão e tinha um espírito sentado de costas numa mesa, como eu estou sentado aqui nesta mesa. Ele tinha um livro e entrou um espírito com um outro espírito feminino me xingando do lado esquerdo. Ah, seu desgraçado, seu isso, aquilo, você está me atrapalhando. Por que eu estava atrapalhando? Porque eu estava fazendo a oração para esse vizinho. Então, essa pessoa que estava me xingando era o obsessor desse vizinho. Por algum motivo, ele fez mal para essa pessoa e ele queria uma vingança. Só que eu atrapalhava ele, por quê? Porque eu estava orando para o vizinho. Então, ele tinha uma boca torta, ele estava quebrado, ele estava com uma aparência muito ruim. E esse espírito feminino acalmava ele, olha, calma, calma.
Ele sentou na mesa e esse espírito que estava com o livro, era um livro de capa preta, escrito em vermelho, Livro do Bruxo. Então ele olhou para mim, esse espírito estava com o livro do bruxo, e ele se transformou num chacal. Isso acontece. Muitos espíritos se transformam em animais para assustar a gente. Uma forma para a gente ficar em pânico. Mas no meu caso eu não fiquei. Eu já trabalhava nessa Irmandade Espiritualista, onde eu aprendi muito, e eu trabalhava no exorcismo. Só que mesmo trabalhando no exorcismo, eu estava agindo de forma incorreta, batendo de frente com entidades trevosas. E não é assim que a gente faz. Não é assim. Então eu olhei para o lado esquerdo e eu vi a família desse meu vizinho. Todos os membros da família, o pai, a mãe, a filha, e tinha um anjo da guarda da família, o guardião. E ele veio falar comigo: olha, eu preciso da sua ajuda, porque a gente não está tendo entrada. Por quê? Falta de oração na família. Por isso que é muito importante as famílias orarem. Orarem, chame seu filho, chame sua esposa, chame seu marido. Uma oração breve, para não ficar também as pessoas se afastarem. Quando muitas vezes a pessoa não quer orar. Respeita isso também. Vai chegar o momento de cada um, que é importante a gente respeitar as pessoas também. Então eu falei: não, vamos resolver aqui, vamos ajudar. E aí falei com ele. Outro dia saí, fui para o trabalho. Então passou a semana, no sábado eu fui aplicar reiki. Eu tinha uma professora dentro dessa irmandade, que ela era mestre em reiki, e eu aplicava reiki lá de forma gratuita. Então no final da sessão de reiki, eu saí, e quando eu entrei no meu prédio, quem eu encontro? O vizinho. Meu mentor, ele faz isso comigo, bota umas pessoas assim para eu já resolver logo, não deixar karma aqui. E aí eu encontrei com ele, entrei no elevador com ele, e eu estava com aquela energia do reiki toda em mim ainda, aquela energia de amor, de cura. E quando ele entrou no elevador, eu falei assim: agora, com aquele amor que eu estava, eu botei a mão no ombro dele, um cara grande, botei a mão no peito dele e comecei a falar várias palavras para ele. Muitas coisas eu não sei o que eu falei, outras eu lembro o que eu falei, mas outras não sei o que eu falei. E ele tomou um tranco. Por quê? Porque teve o obsessor estava perto dele, teve que sair, porque a gente estava jogando muita energia ainda para ele. E aí ele quis sair no meu andar. Eu falei: não, calma, o seu andar é o de cima. Então depois disso ele nunca mais me perturbou, nunca mais ele fez isso. Só que eu estava querendo bater de frente com essas entidades, eu queria bater de frente com ele. Eu estava com a razão, estava dentro do meu direito, mas eu estava fazendo tudo errado. Eu estava com muita teoria na cabeça, nesse quesito, e pouca prática. E aí eu praticando, as coisas melhoraram. Eu sei que é difícil, e tem muitas provas que eu já passei e que vou passar ainda. Tem provas também no astral. Eu passei por uma prova que eu tive que ajudar um espírito no astral, que ele está encarnado, só que ele fez muito mal a uma pessoa que eu gosto muito, e eu tive que ajudar a tirar ele de uma zona umbralina que ele estava sofrendo muito, só que era o momento dele sair de lá. Então os mentores, eles também fazem essas provas. E como é que você vai reagir se essa pessoa que fez mal a alguém que você ama, ou mal a você? Porque no astral as nossas emoções são muito mais fortes. Então, se você é descontrolado aqui, no astral a gente é muito mais descontrolado. Então, assim, eu consegui passar por essas provas. Mas não quer dizer que eu não possa cair em outras provas. A gente sempre tem que orar e vigiar. Então, o que muitos discípulos, eles às vezes desistem de estudar porque a vida começa a ficar mais difícil. E realmente, eu aprendi uma coisa na teosofia muito interessante. O discípulo espiritual, o estudante espiritual, é como se aqui fosse um monte. A gente vai subindo assim um monte, direto. É mais difícil. As pessoas que não buscam espiritualidade, elas estão subindo assim, dando volta um tempo maior. Então elas vão sofrendo pela própria ignorância dela mesma. No caso do discípulo espiritual, do estudante espiritual, ele está subindo aqui, o monte, subindo aqui é mais difícil dessa forma, porque aqui tem um caminho. Então as pessoas que estão fazendo esse caminho, eles estão aprendendo com as circunstâncias da vida, com as coisas
boas e ruins que vão acontecendo. O discípulo espiritual, ele já tem vários livros que ele pode ler, várias práticas que ele pode fazer. Então ele já vai observando, aí esse caminho aqui eu já aprendi isso, e executa. Então essa é uma vantagem. Infelizmente, muitas pessoas que faziam bem foram descobertas que elas estavam fazendo realmente o mal. Isso é infelizmente mesmo, porque essas pessoas elas caíram. Nós podemos cair também, porque a gente ainda não foi colocado em certas circunstâncias. Então é muito complicado você julgar, porque às vezes a gente pode cair na hipocrisia. A gente está julgando, mas a gente já caiu naquilo. E a gente só não caiu porque não aconteceu ainda com a gente. Infelizmente, essas pessoas caíram. Foi uma pena para todo mundo, mas isso acontece também. Mas não é para a gente desistir. Fazer a caridade, amar a sua família, as pessoas, respeitar, fazer suas orações. O mundo precisa muito disso. Existem diversas provas. Eu tenho um canal no YouTube, que eu comecei agora, é o @portaldoperegrino.br. Lá eu posso falar mais coisas e eu vou dar mais exemplos que eu passei. Mas deixa aqui seus exemplos também, eu adoro aprender junto com vocês, tá bom? Um grande abraço.